A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que eu inicio este vídeo, para nós estudarmos a terceira lição da Escola Bíblica Dominical com o tema Eleição e Predestinação. Eu sei que as irmãs já têm escutado alguma coisa relacionada a isso, mas hoje vamos trabalhar uns pontos principais desta lição. Pretendo não me estender muito para não ficar um vídeo cansativo. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmã, da Escola Bíblica, da classe Débora. Espero em Deus que todas estejam em paz, com saúde, gozando da alegria, da presença do Santo Espírito do Senhor nas vossas vidas, na sua casa e no meio da sua família, tá? Vamos ler agora o textuário, irmãos, da nossa lição, Eleição e predestinação. Diz assim o textuário: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos ler agora, amadas, a leitura bíblica em classe, que é no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. E diz assim a nossa leitura bíblica em classe: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Então, amados, essa é a nossa lição, a terceira lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação de salvar os pecadores melhor. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O que é eleição, irmão? Minha irmã, eleição é ser escolhido, Aí diz aqui o primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quem foi esse escolhido? Quem é esta pessoa escolhida? Todos nós, Toda a humanidade foi escolhida por Deus para receber a salvação e a vida eterna. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Olha, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Quando Deus formou os céus e a terra, irmãos, ele fez um plano, ele fez um projeto. Depois que a terra estava toda pronta, ele escolheu colocar um homem para administrar esta terra, para dar nome aos animais. E depois viu que o homem estava só e resolveu fazer para ele uma mulher, uma adjuntora, uma companheira, uma amiga que poderia ajudá-lo nessa administração da terra. E assim Deus permitiu cair um sono em Adão e construiu a sua adjuntora, retirando dele uma costela. E a formou, e preciosa para Adão era Eva. Então,
Aí já começa a gente a entender que antes da fundação do mundo, o Senhor já projetava, já tinha planejado que haveria, né, eu e você, porque a multiplicação, como ele deu ordem àquele casal, crescer e multiplicar e encher toda a terra. Então Deus já estava de antemão projetando para um povo que um dia iria ser adorado, iria viver em santa paz, né? Iria viver adorando ao seu santo nome, a sua glória e viver em eterna bênção projetada por ele. Esse foi o plano de Deus para a humanidade. A eleição divina é o primeiro subtópico. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? 2, em que tempo se deu essa escolha? 3, qual a finalidade? Então, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso por isso ela é cristocêntrica, essa escolha. Por quê? Porque Deus nos escolheu através de Cristo Jesus. Em que tempo se deu essa escolha? A resposta é: o tempo é dito como antes da fundação do mundo, como eu acabei de falar, né? Qual é a finalidade? Então, qual era o propósito de Deus? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o plano de Deus, o propósito dele para com a humanidade é que todos fossem santos e irrepreensíveis, né? Vivessem uma vida de santidade. Glória a Deus. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, né? E Deus planejou, Deus previa como seria a humanidade, como seria este povo que se tornaria povo seu, que adoraria, que estaria diante da sua presença, adorando e bendizendo o seu santo nome. Aí diz aqui, segundo o subtópico, as condições de eleições. É claro, toda pessoa vive na terra sob uma condição. Que condição é essa, irmã Adriana? Segundo as leis dos homens e primeiramente segundo a lei de Deus, né? Estamos nessa terra para obedecer a ordem do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Ele dá condição ao ser humano: me obedeça, obedeça os meus estatutos, faça a minha vontade, que as bênçãos te alcançarão. Tu serás bendito onde entrares, tu serás bendito quando saíres, será bendita a tua amassadeira, será bendito o teu gado, será bendito o fruto do teu ventre, será bendito os teus frutos. Ele diz isso lá em Deuteronômio capítulo 28. Do versículo 1 em diante, o Senhor menciona isso. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Quando lá em João 3,16 que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso, a eleição da salvação era para com todos, não é? O Senhor elegeu toda a humanidade, escolheu toda a humanidade para receber o presente da salvação através de Cristo Jesus, né? Deus seja louvado para todo sempre. Em 1 Timóteo 2, 4, 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Claro, a promessa está garantida. Deus deu seu Filho para nos garantir toda essa salvação, essa vida eterna. Mas nós, através da nossa fé, vamos confessá-lo e acreditarmos neste amor, nesse sacrifício de cruz que ele fez por nós. E aí o confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador, tá? Então essa eleição já está aí determinada por Deus. É uma condição, você quer a salvação, mas você vai ter que aceitar o meu Filho, porque foi ele que pagou o preço por vós. Foi ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário por vocês. Então essa é a condição de você ser salvo, tá bom? Continuando, tá certo? Então, desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. Ninguém é salvo por ser bondoso, meu irmão. Ninguém é salvo porque ama demais. Ninguém é salvo porque perdoa demais.
ou que tem facilidade de perdoar, ou porque faz a obra de Deus de uma forma gloriosa. Louvado seja Deus que assim aconteça, que você seja essa pessoa amável, que saiba perdoar, porque você está seguindo o ID de Cristo. Ele tinha essa postura. Mas o importante diante de tudo isso, né? Não é as tuas obras, não é o teu comportamento, é o teu confessar, é a tua atitude, o teu testemunho, o teu entrar e o teu sair, é que forma o conjunto disso, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Aí o terceiro subtópico de vida santa e irrepreensível. Era essa vontade do Senhor, que fôssemos assim, santos e irrepreensíveis. Por que irrepreensíveis? Que não precisasse de castigo, né? Que não tivesse sobre nós o jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem para a morte eterna. Deus não criou o homem com o propósito de lançá-lo no inferno. Não era o propósito do Senhor. Não era a escolha de Deus criar a humanidade para escolher uns para a eternidade e outros para ir para o inferno. Esse não é o propósito da salvação de Deus. Ele comprovou isso em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, o mundo. Compreendamos isso, minhas amadas, em nome de Jesus. Tá bom? Para não ficar dúvida na sua mente a respeito dessa escolha de Deus. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, como Cristo era. Apesar de estar numa estrutura física uma matéria humana, mas a sua santidade era irrepreensível, né? Não tinha pecado sobre ele, não havia, né? Não havia, ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas nele mesmo não havia pecado. Aleluia, glória a Deus. Os termos apontam para a santidade, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então, ao aceitar a Jesus, né, você já faz parte da escolha de Deus, mas ao aceitar a Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar em você para que essa casa esteja limpa, que o Espírito Santo possa habitar e conduzir a tua vida em santidade, para você se afastar do pecado, nós nos afastarmos das coisas que nos afastam de Deus, né? Que é o pecado mesmo. Aí diz aqui os quarto subtópico, a nova vida dos eleitos, né? Então, todo aquele que aceitou a Jesus, irmãos, não pode permanecer com o mesmo comportamento, não pode estar de acordo com o que o mundo diz que é certo, né? Porque o que o mundo prediz ser certo não é certo, é errado, né? As formas das pessoas viverem neste mundo tá totalmente fora da doutrina, da vontade, da santidade, do caráter de Cristo. Aleluia, glória a Deus. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então veja aí, o que é que está envolvido nas coisas do mundo? A mentira, o furto, palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, né? A impureza, a fornicação, a avareza, a embriaguez, tudo isso, irmãos, representa o que o mundo oferece. Né? E tudo isso afasta o ser humano de Deus. Tudo isso gera o pecado. E o salário do pecado é a morte eterna, não apenas física, mas a morte eterna. Gálatas 5, 22 a 25 trata-se, né, o Espírito, né, o fruto do Espírito, daqueles que herdarão o reino de Deus. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, de santidade. Só ele pode fazer com que o homem convença-se. Aliás, ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo e transformar a pessoa. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, 2 Coríntios 3,18. Aleluia. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus. Foi ele que iniciou essa vontade de eleger os seus escolhidos, né? Por causa da obra de Cristo.
sem mérito humano, louvado e engrandecido. O que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Essas são algumas perguntas que podemos fazer, né? Então, vamos refletir sobre elas. Já falamos a respeito delas, melhor dizendo, né? O que é eleição? Eleição é ser escolhido, né? E quais as condições de Deus? É viver uma vida de santidade, de castidade, de renúncia, sem pecado, porque Deus quer levar para o céu a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, como acabamos de ler nesses momentos aqui. Aí o segundo tópico, o segundo título da lição diz o seguinte: predestinado para filhos de adoção. Vamos ver o que significa predestinados, né? Para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O Senhor já tinha predestinado. O quê? O homem para a morte e o homem para a vida? Não, não é isso. Vamos compreender, né? O que é predestinação aqui? Qual foi a predestinação de Deus para o homem na eternidade? O termo grego prorosion, perdão, irmãos. O termo grego proorizou, traduzido como predestinar, eu acho que é uma palavra grega muito difícil de pronunciar, é formada pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Aqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, nós entendemos aqui claramente, o texto está nos explicando, irmãos, que Deus predestinou os seus escolhidos. E que predestinação é essa, irmã Adriana? Por exemplo, vou dar um exemplo claro mesmo da minha vida. Eu aceitei a Jesus, então, conforme a minha vida cristã, né, que eu esteja fazendo a vontade de Deus em retidão, em obediência. Então eu estou me adequando, eu estou me enquadrando aos projetos de Deus para o fim da minha vida. Qual será a recompensa para a minha vida? O meu fim, qual será? Então, projetou o Senhor que todo aquele que abraçasse a causa do seu Filho amado Jesus Cristo, de morte de cruz, e o aceitasse como seu único e suficiente Salvador, teria salvação e vida eterna. E tudo que fosse projetado para esse povo estaria estabelecido, determinado, né? É como uma lei estabelecida em um país, em um estado. Você faz isso, isso e isso, e a consequência será essa, tá bom? Então Deus, né, escolheu e determinou, predestinou, antes de tudo acontecer, que todos aqueles que abraçassem seu filho como seu único e suficiente Salvador teria recompensa. E qual era a recompensa, irmã Adriana? A salvação e a vida eterna. Então essa é a predestinação. Esse preço pago por Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, dá ao Senhor, né, a dar a mim e a você, melhor dizendo, é o direito da salvação e vida eterna. Então Deus nos escolheu, o seu povo, a humanidade, para que todo aquele que cresce no seu Filho amado tivesse a vida eterna, né? Então foi essa a predestinação. Aí nós vamos ver aqui no segundo subtópico do tópico 2, filhos por adoção. Quem foi que nos adotou? Jesus veio para quem finalmente? Jesus veio para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. Mas esse povo rejeitou o plano de Deus para eles. Esse povo não acreditou que Jesus, o Messias, era o Jesus, que um dia viria para salvá-lo do pecado. E quem os aceitou? Quem não estava fazendo parte desse plano de Deus. Quem seria esses? Os gentios, nós,
Acreditamos em Jesus, acreditamos nos seus ensinamentos, acreditamos que ele é o Filho de Deus, que via um dia para morrer por nós, pagar o preço na cruz do Calvário por nosso pecado e salvar a humanidade da morte eterna. Então, nós, os gentios, fomos adotados por Cristo a partir do momento que nós acreditamos nele. Ele nos adotou como filhos para si, né? Ele olhou para nós e disse: eles acreditaram em mim, Pai. Eles confiaram, eles creram. Eles não estavam dentro do nosso projeto, do nosso plano, mas eles creram mais do que aqueles que o Senhor me preparou para resgatar, para tirar do pecado. Então, por isso, eles vão fazer parte agora. Eu vou adotá-los como meus irmãos, e eles serão teus filhos através de mim. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus, para sempre. Aí diz aqui, os privilégios da adoção. Por ser filho de Deus e agora irmão de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Quais são os benefícios que eu tenho? Quais são as bênçãos que eu tenho para receber em relação a isso? Os privilégios da adoção. Porque todo filho que é criado, né, no final das contas, adotado, melhor, ele vai ter uma recompensa, uma herança do pai para receber. Da mesma forma que o filho biológico teria ou tem direito. Ele também vai receber, mesmo sendo um filho da adoção, porque na verdade os judeus hoje são como se fossem filhos biológicos do Senhor, que estavam já dentro do plano de Deus, um povo escolhido para ser seu, né? Mas o rejeitou seu filho quando ele veio aqui, né? Havia uma promessa e eles não acreditaram que ele era o Messias. Então nós somos adotados, nós recebemos essa adoção através de Cristo. Porque ele que nos recebeu, ele que quis nos trazer como seus irmãos. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados. Outra coisa, o que aconteceu com essa adoção? Nós recebemos o selo de Cristo. O seu sangue foi selado sobre as nossas vidas, nos garantindo essa salvação e essa vida eterna. Esse é o privilégio, o selo da salvação, o selo do escolhido, o selo do adotado. Você foi selado, eu fui selado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E diz aqui, então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai. Glória a Deus. Agora eu posso chamá-lo de Pai e você também. Aleluia, glória a Deus. Então, isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Você tem o direito de ter intimidade com o Pai. Você tem o direito de buscá-lo na sua presença, de entrar na sua presença, de orar, de chorar, de contar uma história, de glorificar o seu santo nome. Você agora tem liberdade para isso, porque Cristo já nos garantiu. Este é o privilégio, essa é a herança para todo aquele que em Cristo, né, confiou e acreditou que ele fosse o Filho de Deus. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Aleluia. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Além de nós recebermos de Deus a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus, ainda tivemos o direito de receber os dons espirituais. Para quê? Para sermos instrumentos em suas mãos para outros alcançarem também a vida eterna. O propósito de Deus para a salvação é glorioso, é grandioso, é profundo, é intenso. Aleluia. E nós fazemos parte desse projeto. Você, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, você faz parte desse projeto profundo, intenso de Deus para alcançar seu vizinho, para alcançar seu familiar, seu irmão, seu pai, se não for ainda servo de Deus, seu amigo, sua amiga, sua vizinha, sua colega de trabalho, seu colega de faculdade ou de escola, não é? É isso que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Foi por isso que ele nos chamou. Aí diz aqui o terceiro tópico: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor.
Predestinação e salvação. O soberano Deus, no primeiro subtópico diz, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, como eu havia falado anteriormente, irmãos, tem alguns ministérios, tem alguns defensores, né, como os calvinistas, né, eles defendem que Deus já predestinou quem seria salvo e quem receberia a condenação. E não é dessa forma. Nós não podemos levar para este raciocínio porque está errado. Não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus para com toda a humanidade foi que todo aquele que cresce no seu Filho amado Jesus Cristo seria salvo. Todo aquele, né? Deus não fez acepção, não escolheu pessoas para essa eleição, essa escolha, essa predestinação do melhor de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Aí diz aqui, mas nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno, como eu havia falado nesse momento. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. O que é presciência? Deus vê e sabe todas as coisas, né? De antemão, ele saberia sim, como Deus, quem ia aceitar ou quem não iria aceitar o seu filho. Mas a escolha é nossa, ele não interfere. O Senhor não interfere. O que eu compreendo com isso, meus irmãos? Se a escolha é nossa, se Deus não interfere no que vamos escolher, então o fim de todas as coisas, que destino tomaremos, se para a salvação ou para a morte eterna, somos nós que determinamos. Não é Deus, não. Não é Deus que determina que o homem vai morrer para a morte eterna, nem tampouco para a salvação em vida. Somos nós. Ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce. Então, a escolha é nossa de crer ou não em Cristo, de aceitá-lo ou não como nosso único e suficiente Salvador. Então, a partir do momento que eu dou um passo para Jesus, eu estou garantindo nessa predestinação a minha salvação. A partir do momento que eu não aceito a Jesus, mesmo recebendo o Evangelho, mesmo recebendo a oportunidade de salvação e vida eterna, eu negando a Cristo, o que é que eu estou dizendo? Eu quero ir para o inferno. Então, sou eu que escolho. A escolha é nossa, né? O ser humano é quem escolhe. E nós escolhemos para a glória de Deus a vida eterna. Estamos aqui porque escolhemos a vida eterna. Glória a Deus. Aí diz aqui, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, nós não éramos merecedores de nada, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele, né? Então, todo aquele que se achega a Cristo receberá a vida eterna. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Foi por amor que Ele predestinou a salvação e a vida eterna para todos nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, para encerrarmos o nosso estudo nessa noite, né? E início de manhã para vocês que vão assistir esse vídeo hoje, pela manhã, no domingo. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. A palavra de Deus diz que todo aquele que pede, recebe. Que bate, a porta se abre, não é? E todo aquele que peça em nome do seu Filho amado Jesus Cristo receberá. Então, amados, o pedido é nosso, o desejo é nosso.
A santidade temos nós que lutarmos por ela, de pagar o preço e renunciar ao pecado, porque o mundo jaz no maligno e ele não vai cessar, irmãos. Ele quer parar a igreja, ele quer calar a minha voz e a tua voz, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor, né? Iremos agradecer ao Senhor por esse estudo. Vou fazer aqui uma oração abençoando o nosso estudo de hoje e também abençoando a sua família e a sua semana em nome de Jesus. Pai Santo, justo, querido, diante da tua presença, Pai, eu estou agora e através desses estudos, Senhor, eu te peço que o teu coração invada o coração das tuas servas, que o teu Espírito visite nessa manhã, dando a elas força, ânimo e coragem, dando a oportunidade, Senhor, de estarmos sempre presente na tua vontade, no teu querer, Senhor, e não desistir da salvação, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim receberá a salvação e a vida eterna, receberá a coroa da vida eterna. E eu te louvo, Senhor, pela vida de cada uma das tuas servas, que o Senhor vá visitando todas elas, dando força, ânimo e coragem, abençoando a sua família, abençoando a sua saúde, abençoando a sua semana, que esse, Pai, estudo da tua palavra, Pai, venha ficar em seus corações, que elas possam compreender, Pai, qual era a escolha, qual era a predestinação que o Senhor tinha para a humanidade, a escolha da salvação e a predestinação de que seriam salvos em Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim já te pedimos e já te agradecemos. Que Deus vos abençoe, um cheiro no coração de vocês, amo e Deus sabe que eu amo, tá bom? Jesus abençoe, ores por nós, eu também sou carente das vossas orações, que Deus dê uma semana cheia da presença dele em Cristo Jesus, amém, minhas amadas? Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir, se ele não vier buscar a sua igreja, não é assim? Em nome de Jesus, tchau e a paz do Senhor.